Em 2012, partículas esmagadas no túnel circular de 27 quilômetros do Grande Colisor de Hadrons detectaram o bóson de Higgs, considerado a última partícula faltante prevista no modelo padrão da física de partículas atual e peça-chave que mantém juntos esse conjunto de equações há décadas. Mas nenhuma outra nova partícula foi detectada no LHC, deixando em aberto muitos mistérios sobre o universo, que o modelo padrão não aborda. Houve um debate sobre a possibilidade de construir um sucessor ainda mais enorme que o LHC, uma máquina proposta com 100 km de circunferência, possivelmente na Suíça ou na China, para continuar a busca por novas partículas e por uma nova física que estaria escondida no mundo subatômico. Os físicos são unânimes em dizer que ainda podemos aprender muito com o próprio bóson de Higgs. O que se sabe é que a existência da partícula bóson confirma uma teoria de 55 anos sobre a origem da massa no universo. Sua descoberta ganhou o Prêmio Nobel de 2013 por Peter Higgs e François Englert, 2 dos 6 teóricos que propuseram esse mecanismo de geração de massa na década de 1960. O mecanismo de Higgs envolve um campo permeando todo o espaço. A partícula Higgs é uma ondulação ou flutuação quântica nesse campo de Higgs. Como a mecânica quântica emaranha as partículas e os campos da natureza, a presença do campo de Higgs se espalha para outros campos quânticos. É esse o acoplamento que dá massa às partículas associadas. Mas os físicos entendem pouco sobre o onipresente campo de Higgs, ou o momento fatídico do universo primitivo, quando ele repentinamente deixou de ter valor zero em todo lugar, ou seja, não existe em seu estado atual e uniformemente valorizado. Essa mudança ou evento de quebra de simetria instantaneamente transformou quarks, elétrons e muitas outras partículas fundamentais em massa, o que os levou a formar átomos e todas as outras estruturas vistas no cosmos. Mas por quê? Por que o universo deveria decidir ter essa presença de Higgs por todo lado? Esta é uma grande questão, disse Michelangelo Mangano, um teórico de partícula do CERN, o laboratório que abriga o Grande Colisor de Hadrons. Uma outra indagação dos físicos é se o evento de quebra de simetria de Higgs teve um papel na criação da assimetria de matéria e antimatéria do universo. O fato inexplicável de que existe muito mais matéria do que antimatéria no universo. Outra questão é se o valor atual do campo de Higgs é estável ou pode mudar subitamente novamente. Uma perspectiva perturbadora, conhecido como decaimento do vácuo. O valor do campo de Higgs pode ser pensado assim, como uma bola depositada no fundo de um vale. A questão é, existem vales ainda mais profundos na curva matemática que define os possíveis valores do campo? Neste caso, a bola acabará por chegar ao vale mais baixo e estável, correspondendo a uma queda na energia do campo de Higgs? Uma bolha do vácuo verdadeiro mais estável cresceria e abarcaria o vácuo falso em que vivemos, destruindo tudo? Segundo estudos, não apenas o campo de Higgs está ligado à origem e ao destino do universo, mas o comportamento da partícula de Higgs também pode revelar partículas ocultas ou desconhecidas com as quais ela interage. Talvez aquelas que compõem a matéria escura que falta no cosmos. Em um colisor de partículas, quando as partículas se esmagam quase à velocidade da luz, sua energia cinética se converte em matéria, formando ocasionalmente partículas pesadas, como o bóson de Higgs. Esse Higgs se transforma rapidamente em outras partículas, como um par de quarks superiores ou um bóson W, onde a probabilidade de cada resultado depende da força do acoplamento de Higgs a cada tipo de partícula. Medir com precisão as probabilidades desse diferente decaimento de Higgs e comparar os números com as previsões do modelo padrão revela se algo está faltando no modelo padrão atual, e que, segundo a matemática, está. Quanto mais os físicos estudam o bóson de Higgs, mais eles descobrem que toda essa história não pode se encaixar exatamente como esperado. É como se faltasse algo a mais, o que levaria a uma nova física, disse Melissa Flank, física de partículas da Universidade de Harvard. Do ponto de vista experimental, queremos apenas fazer um monte deles e ver o que acontece. Essa é uma das razões pelas quais ela e muitos de seus colegas desejam construir uma máquina maior e melhor. A primeira fase do supercolisor proposto foi apelidado de fábrica de Higgs, porque a máquina colidiria elétrons e pósitrons com energias ajustadas com precisão, para maximizar sua chance de produzir bóson de Higgs, cujos decaimentos subsequentes poderiam ser medidos em detalhes. Na fase 2, a máquina gigante atacaria prótons, resultando em colisões mais confusas,
mas muito mais energéticas e reveladoras. Com o LHC, a maioria dos acoplamentos do bóson de Higgs com outras partículas do modelo padrão foi medida com uma precisão de aproximadamente 20%. Mas com um colisor futuro, produzindo muito mais bósons de Higgs, poderia determinar os números com uma precisão de 1%. Isso daria aos físicos uma noção muito melhor se as probabilidades se somam a uma única partícula ou se os bósons de Higgs estão ocasionalmente decaindo para partículas ocultas. Partículas extras acopladas ao Higgs aparecem em muitas teorias da física, além do modelo padrão, incluindo os modelos gêmeos de Higgs e relaxação. Infelizmente, existem tantos modelos e parâmetros que não há esperança de um teorema sem perdas, disse o físico de partículas Matthew Strasser. Talvez o acoplamento mais importante que os físicos desejam definir seja o chamado de acoplamento triplo de Higgs. Essencialmente, a força de interação do bóson de Higgs consigo mesmo. Esse número é medido contando eventos raros, ainda não vistos no LHC, nos quais um bóson de Higgs se decompõe em dois. O modelo padrão faz uma previsão para o valor do acoplamento triplo de Higgs. Portanto, qualquer desvio medido dessa previsão significa a existência de novas partículas não incluídas no modelo padrão que afetam o Higgs. Medir o triplo acoplamento de Higgs também revelaria a forma da curva matemática, que define os diferentes valores possíveis do campo de Higgs, ajudando a determinar se o vácuo do nosso universo é estável ou apenas metaestável, estabelecido em um mínimo local e não global da curva. Se a previsão do modelo padrão para o acoplamento estiver correta, o universo será metaestável, destinado a deteriorar bilhões ou trilhões de anos a partir de agora. Isso não é nada para se preocupar, mas uma pista importante sobre a história maior do nosso cosmos. A capacidade de revelar o destino do universo é o motivo pelo qual o acoplamento triplo de Higgs está no centro do programa experimental dos futuros coletores, disse Cedric Wieland, físico de partículas da Universidade de Petersburgo, que estudou esse acoplamento. Com a fábrica de Higgs, um grande colisor previsto para ser construído no futuro, a expectativa da linha de base é que as medições em um futuro colisor simplesmente confirmem o modelo padrão com novas partículas, que até agora parece incerto pelo modelo padrão atual. A descoberta do bóson de Higgs em 2012 acrescentou e completou em partes o modelo padrão que temos até então, mostrando principalmente de onde se origina a massa das partículas. Porém, cálculos matemáticos apontam que há algo a mais oculto aos nossos olhos e instrumentos de detecção. E talvez esse novo colisor, bem mais poderoso, poderá nos revelar um mundo totalmente desconhecido, com novas partículas e suas funções no cosmos. Porque segundo a maioria dos físicos, há um universo oculto a ser descoberto, mas para isso precisamos ter olhos para ver. E esse olho seria esse novo colisor a ser construído. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas. Conhecimento é fundamental para construirmos um mundo melhor.